Olá, gente. Bom dia aqui em Orlando. Boa tarde aí no Brasil. A gente está dando início aí a essa live com o Fernandinho, com o Pastor Augustus e com o Pastor Hernandes. Estamos esperando eles entrarem aqui. Deixa eu ver se já tem algum pedido. Deixa eu ver como é que eu convido eles. Espera aí só um minutinho. Hernandes. Possível a essa live. Sobre hipergraça, um tema absolutamente importante, é, pouco compreendido, então a gente vai ter que definir termos aqui e com a graça do Senhor vamos sair daqui edificados, né? Vamos sair daqui edificados. Eu preciso que vocês me peçam, Hernandes, Augustos e Fernandinho, eu preciso que vocês me peçam a participação. Não sei como é que funciona isso aqui, só um minutinho. Ah, Hernandes, eu já mandei o convite. Ah, entrou. Hernandes não está conseguindo participar. Deixa eu tentar ver aqui como faz para poder aceitar vocês aqui na live, viu? Ah, alguém tem como me ajudar? Como é que eu faço para aceitá-los na live? Augustos. Convidar. Fernandinho. Convidar. Eu já convidei os três. Vocês agora precisam aceitar o meu convite. Vocês têm que aceitar o convite. O primeiro aceitou aí. Olá, Fernandinho. Olá, Bem-vindo. querido. Vamos ver se os outros aceitam aí também. Eu já mandei o convite. Deixa eu ver aqui. O pastor Hernandes me mandou. Augustos, eu vou tentar novamente. Estamos aqui. Novamente. Olá, Hernandes, tudo bom? Tudo bem? Deixa eu tentar colocar o pastor Augustos aqui novamente. A gente tem que ter uma certa calma e paciência com o Augusto, porque ele está um pouquinho mais avançado em dias. Pastor Augustos, cadê você, nome de Deus? Acontece isso, viu? Acontece de vez em quando, né? Acontece. Espera aí, que eu não sei se ele já mandou. Não, ele não mandou o convite ainda. Deixa eu ver aqui. Ele está dizendo que está tentando entrar e não está conseguindo. Fala com ele que clicar no maisinho lá embaixo. Pastor Augusto, toque no maisinho lá embaixo. Toque. Deixa eu tentar novamente chamá-lo aqui. Pronto, convidei pela terceira vez. Mas vamos lá. Enquanto o pastor Augusto chega, a gente vai esperando também, o pessoal tá chegando na live. E o pessoal já está pedindo para ele cantar Galileu aí. Tá certo. Rapaz,
o homem tá difícil demais de Ele entrar. está comendo coxinha, está na hora do lanche Tá dele. na hora do lanche. Agora ninguém sabe se ele come é pelo cone ou pela bolinha. É uma confusão que ele sempre traz aí. Gente, vamos começar. E ele entra assim que ele conseguir entrar, ele entra. Mas eu primeiro queria agradecer a você. Não estou conseguindo. Ele está tentando e não está conseguindo. Pastor, tenta me mandar o convite. Tenta me mandar. Foi assim que você entrou, né, Fernandinho? Você mandou o convite. Eu mandei o convite? Não, eu só aceitei. Foi Hernandes que me mandou o convite. Eu sei que um aceitou, o outro me mandou o convite. Augusto, tenta entrar numa câmerazinha que tem lá embaixo. Numa câmerazinha que tem lá embaixo e você me pede que eu aceito aqui. Eu já mandei muitas vezes. Mas enquanto a gente resolve o problema de Augusto aqui, Fernando, a gente tenta no offline, eu vou pedir para esquentar um pouquinho aqui e a gente e depois eu vou explicar por quê, mas eu queria que você tocasse, nem que fosse o refrão da música Nada Além do Sangue, viu? Que é, sem dúvida alguma, uma das minhas músicas favoritas. Eu não queria que você... Olha aí, o homem conseguiu entrar. É muita graça, foi muita graça necessária para entrar aqui. Tá certo. Tá bom. Eu pedi para Fernandinho começar a live com Nada Além do Sangue de Jesus. Então, nada melhor para a gente começar. Amém. Amém. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pensava que ia entrar com o Alvo Mascaneve também, rapaz. Você sempre faz isso na música, né? Traz uma pitadinha de um hino antigo. Isso. Mas, gente, primeiro deixa eu dar uma apresentação geral. Sou Samuel Vitalino, para os que não me conhecem, pastor aqui em Orlando, na Igreja Esperança. E a gente fez esse ano um encontro da fé reformada aqui. E essas duas figuras que pelo menos estão aparecendo para mim aqui abaixo, os cabeça branca da live, né, o Hernandes e o Augusto, foram os convidados para esse encontro. E foi um momento muito glorioso, né? A igreja e a cidade ouviram a mensagem do Evangelho de uma forma muito simples, muito direta. E uma das pessoas que participou do encontro foi o Fernandinho. E foi o primeiro contato que ele teve com a nossa igreja. E depois, conversando, saímos para almoçar algumas vezes e falamos um pouco sobre esse tema, né? Sobre esse assunto que parece que tem sido ventilado de uma forma muito complicada em pregações e por pregadores aí no Brasil. Ele me disse, rapaz, eu queria muito ver Augusto e Hernandes falando sobre esse assunto. Eu disse, rapaz, vamos tentar colocar esse povo tudo junto para você mesmo falar com eles sobre o tema. E foi a partir daí que surgiu a ideia de estarmos juntos aqui. Eu queria agradecer a vocês dois aí por aceitarem fazer presentes aqui nessa live. E antes de vocês mesmos se apresentarem, eu queria que cada um se apresentasse, e eu vou deixar Augustus por último. Eu vou pedir a Fernandinho e a Hernandes que se apresentem primeiro, e Augusto por último, porque eu queria que logo depois da apresentação, Augusto, você já trouxesse uma definição do tema para a gente então começar. Fernandinho aí vai fazer
algumas perguntas para vocês. Eu vou basicamente assistir aqui. Se eu participar é para atrapalhar. Alegria estar com todos vocês. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Que a graça do Senhor seja abundante, seja desfrutar de um favor de Deus nesse tempo. Como o pastor Samuel falou, é um assunto que é tão complicado. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernando e não sei por que me chamam de Fernandinho. Talvez seja porque eu seja magrinho. Então... não é pelo tamanho. E sou ministro na Casa do Senhor. Sou pastor batista. Passei 4 anos no seminário, num seminário batista tradicional. E nesses últimos 20 anos eu tenho ministrado por todo o Brasil, fora dele, canções. E quando a gente anunciou a live, muita gente perguntou, né, por que o Fernandinho? Né? Quem sou eu na fila do pão diante dos abençoados aí? Mas realmente não é um debate de quem é contra, quem é a favor, né? Já falando desde o início, não é nada disso. Mas é realmente a gente trazer isso que... Uma coisa que já deixo aqui até uma palavra sobre isso, parece que esse assunto existem tantas vacinas, tantas pessoas falam contra a chamada hipergraça, mas parece que a vacina não dá o efeito, parece que não acabou com esse assunto, para cada vez ele é mais ainda. Enfim, então é uma alegria muito grande estar aqui e falei com o pastor Samuel, por onde eu passo, às vezes as pessoas me perguntam sobre esse assunto, e aí eu falei para ele, olha, vocês são presbiterianos, sobre esse assunto graça vocês entendem. Então, seria bom vocês falarem um pouco sobre isso. Né? Então, para mim, desde já agradeço, eu me sinto honrado, feliz de estar aqui, né, nessa mesa online, e eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer nesse tempo. Eu já escutei isso em algum lugar. Grandes coisas vão acontecer. Muito bem. Bom, eu sou o pastor Hernandes, sou pastor presbiteriano, 41 anos de formado. Fui pastor de 2 igrejas, Bragança Paulista, a primeira igreja de Bragança Paulista, onde fiquei 3 anos, 82 e 84. Em 1985, eu fui para Vitória e sou pastor daquela igreja até hoje, não mais o pastor titular. Hoje o pastor titular da igreja é o reverendo Jailton Lima, mas eu sou um dos pastores daquela igreja e desde 2011 também um pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tenho hoje o privilégio de ser o diretor executivo de Luz para o Caminho, é uma produtora e agência missionária sediada em Campinas. Eu estou exatamente aqui hoje no meu escritório aqui em LPC, em Campinas, e para mim é uma honra e um privilégio sentar com vocês nessa mesa virtual e tratar de um assunto tão relevante, tão importante. Eu tive meu primeiro contato com o Fernandinho, acho que talvez ele nem se lembre, numa programação lá em Betim, numa praça pública, e agora mais de perto aí na Igreja do Samuel, nessa conferência. Augusto já é amigo de longa data, temos caminhado juntos aí por algumas décadas, isso justifica os nossos cabelos brancos. E o Samuel, um amigo muito querido, que eu tive também o grande privilégio de trabalhar juntos na chamada APECOM, uma agência presbiteriana de comunicação e evangelização, e acompanhar de perto o seu ministério. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito bem, eu sou Augustus, sou pastor. Esse ano estou fazendo 40 anos de ministério pastoral, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tive a oportunidade de pastorear em São Paulo, em Goiânia, em Recife, onde estou agora, como parte da equipe da primeira Igreja Presbiteriana do Recife, até dezembro, quando irei para Orlando, se Deus permitir, para fazer parte da equipe pastoral lá da Igreja Esperança, do pastor Samuel. E conheço Samuel desde longa data. Podia dizer que era menino, né? Meu relacionamento com a família dele é muito antiga também. Tive o privilégio de tê-lo como meu pastor auxiliar, como meu seminarista, e agora vamos trabalhar juntos, se Deus permitir. Estou, inclusive, usando seu escritório aqui. Você está me emprestando seu escritório.
Quanto ao Hernandes, ele já falou, né, nos conhecemos de longa data aí dentro da IPB, nas leads ministeriais da IPB. E quanto ao Fernandinho, eu conheci as músicas, e é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de estar em algum evento com ele, por isso eu fico muito, muito feliz, estou muito satisfeito, e obrigado pela oportunidade de participar a respeito desse assunto. É isso aí. Eu pedi para você trazer uma definição, pastor, Tá. sobre o que a gente está conversando aqui. Certo. Olha, os defensores da chamada hipergraça, eles dizem que esse nome vem lá de Romanos capítulo 5, verso 20, onde o apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O verbo grego superabundar, hiperpericel. O início, né, essa preposição hiper, quer dizer mais, acima, melhor, é usada então junto com a palavra graça, né? Onde abundou o pecado, hiperabundou a graça. Daí eles chamam o nome de, eles dizem que é hipergraça. Qual é a diferença da chamada graça, né, que já é pregada e anunciada? É que eles entendem que essa graça não é tão enfatizada como deveria ser, que o legalismo existente dentro das igrejas evangélicas obscurece isso aí, e que nós não damos o devido valor e o reconhecimento àquilo que Cristo fez por nós. Nós não vivemos à altura da graça que foi demonstrada para nós. Por exemplo, Cristo morreu já pelos meus pecados, passados, presentes e futuros. Por que é que eu preciso confessar pecados agora? Então, eu não preciso, porque Cristo já pagou. Então, no conceito da hipergraça, não existe confissão diária de pecados do crente, porque seria negar o que, ou diminuir, de alguma forma, desvalorizar o que Cristo fez, porque já foi tudo perdoado na cruz. Nesse contexto, aí pergunta, né? E 1 de João, 1,8, se confessarmos os nossos pecados, aí vem a interpretação. Não, mas é que o verbo grego ali, homologel, significa apenas dizer a mesma coisa. Então, Deus diz que somos pecadores e nós dizemos a mesma coisa, não tem a ideia de confissão. O que é um engano, porque a palavra homologel, ela no grego tem essa ideia de confissão, de você declarar alguma coisa publicamente, não é? E alguns intérpretes dizem até que ali se refere ao descrente, porque aquilo não pode ser um crente, se confessarmos os nossos pecados, porque já foram todos perdoados, que necessidade haveria. A santificação também é vista como já realizada, já é completa. Estamos em Cristo, e em Cristo nós somos perfeitos. Não é claro para mim, porque eu acho que nesse ponto não há unanimidade entre os defensores da hipergraça, mas não é claro para mim se eles entendem que o crente pode chegar a um ponto em que não há espaço para o pecado, uma vez que eles dizem que essa união com Cristo, de onde provém toda essa bênção, destrói o pecado em nós, de forma que o crente ele não vive necessariamente, ele não tem que necessariamente viver uma vida de pecado, e coisas desse tipo, né? Tem vários defensores no Brasil, talvez o mais conhecido é o Vitor Azevedo, que tem uma popularidade muito grande, é um jovem pregador, muito conhecido no Brasil todo, e o nome dele está associado à hipergraça. E tem outros, né, que estão relacionados e pregam a respeito desse assunto também. Depois eu vou dizer para vocês, quando chegar o momento, o que é que eu acho, teologicamente, que isso representa. Não é uma novidade, né? Não é uma novidade. Mas eu vou dizer qual é o problema com esse conceito de hipergraça. Mas, por enquanto, é só essa definição que para a gente, só para tirar o centro aí, né? Para a gente começar. Tá, Joia. Fernandinho, traz aquilo que você me falou, do que você tem ouvido, das interpretações que você tem ouvido, e vamos deixar aí nossos convidados falarem sobre o tema. Então, pegando esse finalzinho do reverendo Augusto, eu já queria algumas coisas que eu levantei aqui, algumas perguntas que as pessoas me fazem, e seria bom eles responderem. Onde começou isso? Onde que esse ponto, isso não é uma coisa nova, né? Nada é novo. Então, onde que realmente isso vem desde onde? A minha experiência com isso, eu ando em igrejas tradicionais, igrejas chamadas avivadas, em várias igrejas, em vários lugares, né? E o que a gente vê é justamente essa coisa de que você não precisa falar sobre pecado, você não precisa falar sobre questão de arrependimento, você não precisa falar sobre a questão de negar a si mesmo, né? Eu estava com um ministro de louvor
muito conhecido no Brasil, e ele foi ministrar em uma igreja, e aí ele, na hora da pregação, um pastor muito famoso falou bem assim: quem disse que a porta é estreita? Quem disse que a porta é estreita? Jesus, ele já pagou todo o preço. Eu não posso pagar esse preço. Então, ele fez isso por mim. Eu agora não posso ficar trazendo à minha memória os meus pecados e ficar, porque se eu confessar esses pecados, eu vou estar de uma forma fazendo que aquilo que Jesus fez não foi suficiente. Então, e aí esse ministro falando comigo, cara, eu fiquei numa situação horrorosa, que eu falei, meu Deus, o que esse homem está pregando? Né? Então, assim, são coisas que a gente vê, né, todos os dias, sobre essa questão dessa liberdade, né? Então, primeiro, eu tenho algumas perguntas aqui, eu acho que são relevantes. Onde começou isso tudo? E a outra coisa é como, se somos salvos pela graça, se eu não fiz, eu não posso pagar esse preço, né? Jesus, ele me encontrou, ele me achou, ele, como Efésios diz, ele me vivificou quando eu estava morto. Morto não cheira, não anda, não pensa, não quer, morto não quer nada. Mas como que ele fez isso? Né? É a graça de Deus. Mas como que eu alinho isso a perseverar até o fim? Talvez para o pastor Augusto, onde começou isso, e talvez para o pastor Hernandes, essa coisa de como alinhar essas duas coisas, como perseverar até o fim. Porque uma dessas pessoas que defendem isso, uma vez falou para mim bem assim, olha, mas se você faz, então não é graça. Então é minha obra. Porque se ele me salvou, como é que agora eu vou fazer? Né? Então, assim, eu respondi, é claro, na hora. Eu falei, não, existe a santificação, fomos salvos para sermos santos, né, e ser aperfeiçoado até ele. Então, esses dois pontos aí são dois pontos assim, que estão aqui. Bom, historicamente, eu diria que esse conceito ele tem raízes já no período apostólico, com a interpretação equivocada que as pessoas fizeram da doutrina da justificação pela fé. A carta de Judas, ela começa dizendo isso: meus irmãos, eu ia escrever a respeito da salvação quando eu resolvi escrever a respeito da fé que uma vez por todas foi dada aos santos, porque alguns libertinos se infiltraram no meio de vocês negando a Cristo. Há uma diferença entre liberdade em Cristo e essa libertinagem. Os libertinos, eles diziam que eles seguiam o seguinte raciocínio: uma vez que a justificação é pela fé, não é pelas obras. Se não é pelas obras, as obras não têm um papel a desempenhar no processo todo de salvação e santificação. Então, Deus aceita a minha fé e ela em si só é suficiente para tudo que eu preciso. E as obras, então, têm um papel irrelevante. Então, isso naturalmente leva, uma vez que o nosso coração é inclinado ao mal, levou aquelas pessoas a essa interpretação equivocada do que Paulo está dizendo, porque a verdade é que nós não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos sem elas. Elas acompanham a salvação, elas estão presentes na salvação. Então, os libertinos, eles fizeram isso. Através da história da igreja, sempre teve grupos, como, por exemplo, os quietistas, que era um grupo dentro dos Quakers, dos Morávios, que também acreditavam coisa parecida com essa, negavam qualquer participação humana no processo de santificação. Um nome mais conhecido recentemente, Watchman Nee. Eu li os livros de Watchman Nee, onde ele fala da nossa união com Cristo, de uma forma que a conclusão é que você não peca. Você vive uma vida absolutamente sem pecado, se você for seguir. Também teve um movimento muito forte na década de 60, liderado por um dos líderes, era Hannah Whitwell Smith, que escreveu um livro muito bom, um livro muito interessante a respeito de santificação, mas falando da nossa união com Cristo, a tal ponto de que nós desaparecemos. Não eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, não tem lugar para o pecado, eu não preciso confessar nada, a minha santificação já está completa. Então, através da história, Fernandinho, várias vezes esse assunto volta. Então,
Ele volta com outros nomes, outra roupagem, outros personagens, mas no fim é a mesma coisa. É uma interpretação equivocada da doutrina da justificação e da nossa união com Cristo. E eu vou dizer exatamente qual é o ponto onde a coisa desequilibra, mas eu vou deixar isso mais para adiante. Agora eu estou doido para ouvir o príncipe Hernandes falar, porque ele não falou nada até agora. Mas assentar-me aos pés do Gamaliel é sempre bom demais. Eu acho que um dos aspectos, voltando assim, antes de entrar nesse ponto aí, acho que Romanos 6:1 já também era um dos aspectos da origem disso, né? Das pessoas acharem que já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais para que a graça seja mais eficaz ainda, né? Era uma forma de justificar o pecado para que a graça pudesse trabalhar mais. Mas respondendo à questão aí da salvação, eu acho que as pessoas hoje confundem a questão da salvação em alguns aspectos. Nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. No que tange a justificação, nós já fomos salvos. No que tange a santificação, estamos sendo salvos. No que concerne a glorificação, nós seremos salvos. A justificação... Espera que eu vou anotar para o sermão de domingo. Isso aí foi bonito demais, rapaz. Tu é doido. Na justificação, nós somos salvos, já fomos salvos da condenação do pecado. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Mas na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Então, nós, embora salvos pela graça, só um maluco, só um louco acredita que ele não é pecador mais. Porque não dá para você sondar seu próprio coração e achar que você é perfeito, no sentido de que não peca mais, que não erra mais, né? Então, a justificação é um ato forense. Aconteceu, acabou. Mas a santificação é um processo que começa no novo nascimento e só vai concluir na glorificação. Então, essa justificativa de que agora não tem mais pecado, não tem qualquer fundamentação nas Escrituras, né? Não tem. Eu acho que um dos lemas que eu vejo hoje desse movimento, dessa chamada hipergraça, é uma frase que talvez pudesse refletir. Venha como você está e permaneça como você quiser. As pessoas estão dizendo, não, aqui ninguém vai mexer com você, aqui a graça é suficiente, você pode viver do jeito que você quiser, você pode ver a prática que você quiser, você pode andar pelo caminho que você quiser, porque está tudo bem, está tudo resolvido. É uma graça que vai justificar o pecado e não o pecador. Isso para mim, um dos pontos críticos dessa chamada hipergraça. Tá pegando outra pergunta que eu tenho aqui, que eu levantei. O sangue de Jesus ele é suficiente e eficaz na obra da salvação. Mas o que alguns dizem, né, é que, voltando um pouquinho, você que já falou, mas só para enfatizar mais, se eu faço, então o sangue de Jesus é insuficiente. Eu preciso fazer. Como que? Sim, portanto, a pessoa precisa compreender o processo da santificação, né? O sangue de Jesus já nos justificou, estamos justificados. A nossa salvação está garantida. Os nossos pecados do passado, do presente e do futuro já foram tratados. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, isso não significa que nesse processo do nascimento, novo nascimento, da glorificação, que eu já estou aperfeiçoado. Eu estou sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo pelo Senhor, o Espírito Santo. Então, essa transformação contínua, constante, e é um passo importante. Se você olha a história da igreja, por exemplo, as pessoas que mais choraram, sofreram e confessaram os seus pecados, não foram as pessoas que mais pecaram. Foram as pessoas que mais perto de Deus andaram, porque, para mim, há duas coisas aqui fundamentais. Ninguém pode dizer, eu conheço a Deus, e bater palmas para ele mesmo. Só um maluco. E ninguém pode conhecer a si mesmo e bater palmas para si mesmo. Porque, se você olha as histórias bíblicas, você pega, por exemplo, um Jó. Jó foi elogiado por Deus, dizendo, não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se dizia do mal. Apesar das provações que ele sofreu,
Deus ainda manteve a mesma palavra acerca dele. Quando ele tem uma visão mais clara de Deus, Deus se revelou a ele na sua grandeza e majestade e disse: eu te conheço, agora os meus olhos te veem, me abomino no pó e na cinza. Você pega Isaías e diz: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Você pega um Pedro e diz: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Você pega um Paulo e diz: miserável homem que eu sou. Você pega um João e ele cai como morto aos pés do Senhor. Então, esses homens eram salvos, mas eles tinham profunda convicção de pecado. Então, uma pessoa que diz: não, o sangue já valeu, não sou pecador mais, está tudo certo, e a vida está toda torta, e ela diz: está tudo certo, ele está precisando de óculos, precisando ir no oculista espiritual. Amém. Amém. Fernandinho, o responsável por tudo isso é Jesus. Deixa eu explicar como é que essa bronca começou com ele. Os judeus estavam esperando a chegada de um Messias glorioso que inaugurasse o período o Shalom, que era aquele período de paz e prosperidade que os profetas haviam falado, que Isaías se referia como novo céu e nova terra. Só que Jesus chegou anunciando o reino de Deus. De fato, é assim que começam os evangelhos. Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus anunciou que o reino dos céus estava presente, mas ele ensinou os discípulos a orar da seguinte maneira: venha o teu reino. Então, o reino estava presente, mas ainda não completamente. Então, essa tensão você encontra nos evangelhos, no ensino de Jesus. O rei estava ali, o reino já tinha chegado. Uma vez perguntaram a Jesus: o reino de Deus virá com aparência? Jesus disse: não, o reino de Deus está entre vós. Então, Jesus disse: o reino de Deus já chegou, já está aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele disse: quando eu vier em glória no meu reino e eu me assentar no trono para julgar as nações. Então, Jesus ensinou que a escatologia dos judeus, de que o Messias, quando chegasse, iria inaugurar o reino glorioso, estava equivocada. A escatologia, na verdade, era uma superposição das duas eras. O mundo presente continua, mas o reino de Deus já irrompeu nele. A famosa... Paulo foi quem pegou essa ideia e aperfeiçoou. Fala, homem, fala. A famosa frase lá do Antônio Huckman: já, mas ainda não. Ainda não. Paulo pegou essa ideia e desenvolveu melhor do que qualquer outro dos autores do Novo Testamento. Paulo diz: nós já estamos glorificados, nós já estamos justificados, já estamos santificados, Satanás já foi destruído. Aí eu vou pegar todo o ensino do assentados nos lugares celestiais. Estamos assentados nos lugares celestiais, mas o mesmo Paulo diz, o mesmo Paulo que diz: Satanás já está amarrado, está lá em Apocalipse, não é Paulo, é João, né? Está lá. O mesmo livro que diz, a mesma Bíblia que diz Satanás está amarrado, é a mesma Bíblia que diz: cuidado que ele anda ao derredor como o leão que ruge. A mesma Bíblia que diz que Cristo morreu por todos os nossos pecados é a mesma Bíblia que diz que nós temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados constantemente. A mesma Bíblia que diz que nós vamos morrer é a mesma Bíblia que diz que a morte já foi vencida. Cristo já venceu a morte, mas eu vou morrer. Cristo já me santificou, mas eu preciso me santificar. Então, é a tensão entre dois mundos, o já e o ainda não. Ainda não. Então, é por isso que, mesmo que Cristo tenha pagado por todos os meus pecados, o processo de salvação ainda não está completado. Aquilo que Hernandes falou: eu preciso ser liberto do poder do pecado e preciso ser liberto da presença do pecado. Veja só a contradição. Esse mesmo pessoal diz que há cura na morte de Cristo, citando Mateus, quando Mateus se refere a Isaías 53, ele diz assim que Cristo levou as nossas enfermidades na cruz. Então, Cristo levou na cruz não somente os nossos pecados, mas levou também as nossas enfermidades. Pergunta se esse pessoal não fica doente. Não é verdade? Pergunta se não fica doente. Alguns que foram escondidos para o médico, para o hospital. Fica doente. Mas então qual é a lógica? Se Cristo morreu pelos meus pecados, então eu não preciso confessar os meus pecados. Mas ele morreu também pelas minhas doenças. Eu não posso ir ao médico, eu não posso tomar remédio, eu não vou ficar doente. Então veja a lógica torcida e seletiva
disso aí. A verdade bíblica é essa do já e ainda não. Já experimentamos aqui e agora um pouco, um início dos benefícios que Cristo conquistou na cruz por nós, mas ainda não completamente. Cristo vai levar todas as nossas doenças? Vai. Na ressurreição dos mortos. Quando nós ressurgirmos gloriosos, corpo perfeito e tudo mais. Daqui até lá, meu filho, é sofrimento, é dor, né, ranger de dentes, e nós vamos levando até que a morte chegue. Uma coisa importante de enfatizar, eu acho que nessa questão de qualquer movimento, ou qualquer coisa nova que surge, é perguntar, na origem disso, quem estava do lado de quem? Se você perceber no Novo Testamento, aqueles que defendiam essa, não com esse nome de hipergraça, mas com o mesmo conteúdo, foram pessoas combatidas pelos apóstolos. Né? Combatidas. Então, estava do lado errado. Segundo, qualquer doutrina que surja, uma pergunta boa a fazer é o seguinte: ao longo desses 20 séculos de cristianismo, aqueles que foram fiéis a Deus, subscrever esse pensamento ou combater esse pensamento? Então, se pegarmos a história, alguém já disse que a história é nossa pedagoga ou será nossa coveira. Se nós pegarmos a história ao longo desses 20 séculos de cristianismo, aqueles que foram os homens e mulheres que Deus levantou em cada geração, o que eles pregaram, o que eles ensinaram, vai de encontro, na contramão desse tipo de chamado hipergraça. A história também reprova esse movimento. Irmãos, eu acredito, o pastor Augusto e Hernandes falaram do já e do ainda não, e a gente sempre precisa achar um equilíbrio, né, nessa caminhada cristã. E eu creio que o apóstolo Paulo, ele trata, eu queria saber se isso tem a ver com o assunto que a gente está tratando, mas ele é muito enfático no livro de Colossenses, e talvez seja esse o problema, seja esse o que o pessoal quer se arraigar, e nós precisamos de compreender isso, no valor da liberdade que foi conquistada por Cristo para cada um de nós. E quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que a gente deve até lutar por isso, né? Que a gente deve ser firmes e lutar pela liberdade que nos foi conquistada na cruz do Calvário. Mas parece que eles não leem todos os contextos, né? Eles só leem os versículos que tratam da liberdade, quando o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 13, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, no versículo 13, ele diz que nós não devemos usar dessa liberdade que é garantida por nós, por Cristo, para dar ocasião à carne. Ou seja, existe um aspecto que precisa ser freado no nosso coração, que mesmo salvo, mesmo separado por Deus, ele continua caminhando nas mazelas do pecado, né? O assunto é por aí mesmo, pastor? Olha, veja só, você citou Colossenses 3. Colossenses 3 começa assim: pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, porque morrestes, não é? E a vossa vida está escondida em Cristo. Portanto, fazei morrer a vossa natureza terrena. Mas peraí, Paulo, você acabou de dizer, vocês morreram com Cristo para o pecado. E agora você vem mandar que a gente mate a natureza pecaminosa? É exatamente isso. Já morremos para o pecado com Cristo. Mas isso significa que na vida diária eu tiro forças da minha união com Cristo para mortificar a minha natureza pecaminosa, dizer não ao pecado, lutar contra o pecado e não ceder às tentações, o já e o ainda não. Todos os imperativos do Novo Testamento, imperativos éticos, eles são enraizados nos indicativos que expressam o que Deus já fez por nós. Porque Cristo morreu por vocês, agora vivam uma vida santa. Porque vocês estão unidos a Cristo e morreram para o pecado, mortifique a sua natureza. Porque Cristo pagou seus pecados passados, presentes e futuros, confessem diariamente os seus pecados. Então está dentro dessa lógica aí. Outro aspecto que eu acho que vale a pena destacar, irmãos, é o seguinte: eu acho que isso é fruto também de uma ênfase humanista muito forte no nosso século, onde o homem é o centro de tudo, onde o homem é o eixo de tudo. Um dos maiores pregadores americanos
eu escutei isso dele, na minha igreja não se prega sobre pecado. O povo já está muito machucado, já está muito oprimido pelas realidades da vida, então o cara tem que ir para a igreja com uma coisa boa, né? Agora, quando eu abro a Bíblia, eu vejo os profetas, eu vejo João Batista, eu vejo Jesus, eu vejo os apóstolos, usando como uma grande manchete da pregação deles arrependimento, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Então, essa ideia de que eu quero ser popular e não fiel é que tem governado esses pregadores. Eu ainda mais, eu acho que é mais fácil você mudar a teologia do que mudar a vida. É Fácil, verdade. né? Eu vou mudar a teologia para justificar a vida que eu levo. Então, a pessoa não quer se arrepender, ela muda a teologia. Não precisa se arrepender, porque eu tenho uma teologia agora para afirmar a minha parada. Acho que tem muito a ver com isso hoje. É interessante, porque eu tenho dito sobre isso, né? Que o evangelho pela metade é um evangelho fake. O evangelho pela metade é um evangelho que foi escrito no inferno pela caneta do diabo. Não é o evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho falado isso por onde eu passo, e às vezes sou criticado e às vezes abordado como moralista. Ah, você é um legalista, moralista, tradicional, essa coisa toda. E eles usam dessa coisa da graça para poder andar com amizade com o mundo e naquilo que o mundo faz, né? E eu vejo uma das coisas assim, se você for chegar para alguns pregadores dessa hipergraça e falar bem assim, mas a graça é para dar liberdade para pecar, ele vai falar, não, eu não digo isso. Mas só o fato deles não pregar o evangelho genuíno já é uma carta já é uma carta validando essas coisas. Então, a ausência do evangelho genuíno, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, se arrepender, nascer de novo, essa ausência desse evangelho genuíno faz essa ausência desses pontos na mensagem faz com que isso já vai validando as outras coisas. Eles não precisam pregar sobre a hipergraça diretamente. Só o não pregar a cruz de Cristo, o morrer para si mesmo, o se arrepender, isso já vai automaticamente trazer essas liberdades. Permita só um exemplo bíblico dessa questão. Quando a mensagem não é boa, quando a teologia não é sadia, quando o evangelho não é integral, íntegro, completo, inteiro, quanto mais se prega, pior fica, né? E um exemplo, talvez, disso é que quando surgiu, depois da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e eles vieram, trouxeram um relatório para a igreja, e diz no capítulo 15, versículo 1, que desceram alguns membros da seita dos fariseus e começaram a dizer para as pessoas, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Paulo não foi para uma segunda viagem missionária enquanto não corrigiu a rota doutrinária da igreja. Ou seja, se a teologia não estiver boa, a pregação ela atrapalha, ela deforma, ela desinforma, ela leva por mau caminho. Então, aí, roda, e o presbiteriano quer trazer o Concílio de Jerusalém de novo para a conversa. Só para eu anotei aqui umas perguntas, para eu não falhar com a pergunta aqui, que me fazem, né? E o pastor, o reverendo Augusto, falou no início um pouquinho, que se você se unir com Cristo, chega a um ponto que você deixa de pecar. Isso é uma das coisas muito faladas, que eu queria que vocês abordassem um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de eu vou de glória em glória, Deus vai me aperfeiçoando a cada dia, chega um ponto que eu não peco mais. Isso eu não preciso pedir perdão, essas coisas. Uma coisa é que a hora está avançando, só para eu não perder essa oportunidade dessas duas perguntas. A outra pergunta é para os três, que são pastores locais, né? Supondo lá que o João Alves, a Maria Joana, chega na igreja e ela tem acesso à palavra de Deus, mas esse acesso é baseado em toda fundamentada na hipergraça. E ela se diz aceitar Jesus, ou ela conheceu esse Jesus. Como que é isso daí? Ela foi salva, ela não foi salva, ela vai ou não vai, ou ainda não? Como que... Dois pontos aí. Essas duas perguntas. Bom, certo. Com relação a esse último ponto, né? Acho melhor começar pelo último.
Eu creio que a hipergraça ela é uma distorção do equilíbrio bíblico entre a fé e obras, que é muito claro, né? Ou justificação e santidade, e que precisa ser corrigido. Mas há evangelho suficiente no que é ensinado por esses pregadores para que alguém possa entender que precisa de Cristo para a redenção. Então, eu creio sempre, eu quero sempre levar para o lado mais generoso. Eu creio que o reino de Deus é maior do que a gente pensa e a graça de Deus ela vai até onde a gente não acredita. Claro, uma pessoa pode estar envolvida com essa doutrina e ela ser uma crente verdadeira, só que ela está iludida com relação a esse aspecto aí, não é? Ela não está negando Cristo, não está negando a obra de Cristo, e reconhece que Cristo morreu pelos pecados e assim por diante. Mas então, se uma pessoa dessa chegasse à minha igreja, eu procuraria mostrar a essa pessoa o outro lado da realidade, né? Que essa graça não é uma graça barata, né? Para usar a expressão do Dietrich Bonhoeffer, né? Não é uma graça barata. Ela é uma graça que muda, é uma graça que transforma. Se a pessoa creu realmente, recebeu essa hipergraça, ela vai ter uma hipermudança, uma hipertransformação de caráter, de vida. E isso tem que estar junto. Se não tiver, então é fé sem obras, é fé morta, é uma fé que não justifica e realmente não. Então eu procuraria mostrar isso aí para aquela pessoa. Respondendo a sua segunda pergunta. A primeira é mais difícil, eu vou deixar para o Hernandes. Deixa eu trabalhar um pouquinho nessa segunda pergunta também, e Hernandes fica com a primeira. Então vamos lá. Eu acredito, Fernandinho, assim, fazendo coro com o que Augusto já começou a dizer, que, via de regra, quando as pessoas chegam na igreja, elas chegam machucadas. Elas chegam não apenas machucadas, como vindo de outras circunstâncias e doutrinas e teologias. E eu creio que é fundamental que a gente ofereça um discipulado, né? Que a gente ofereça uma caminhada junto. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Os discípulos, vá ver a conversa de Jesus com os discípulos e veja a paciência que Jesus tinha com esses homens que ele estava burilando ali. Então, eu acredito, sinceramente, que o João ou a Joana, né, o João ou a Joana que chegaram precisam de entender que a porta, né, da igreja, né, a porta para que elas sejam recebidas e ouçam o evangelho é muito mais larga do que a porta estreita que Jesus fala ali em Mateus capítulo 7, não é, que é o evangelho e a vida de fato que precisa ser vivida. Por quê? Porque a gente está abrindo o escopo doutrinário. Você não precisa ser um presbiteriano, você não precisa acreditar na predestinação, você não precisa acreditar em algumas das coisas que nós acreditamos com tanta tranquilidade por acreditarmos que essas coisas sejam bíblicas para ser um servo de Deus. Quantas pessoas que estão vindo de seitas para as nossas igrejas, e a gente percebe que mesmo lá nessas seitas, elas já eram salvas em Cristo Jesus. Muito embora estavam deformadas na sua teologia. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Via de regra, a apologética das pessoas hoje em dia é para ganhar debates. Via de regra, a apologética das grandes mentes teológicas, infelizmente, hoje em dia, é para mostrar como está todo mundo errado e só ele está certo. Inclusive, você citou aí o que foi falado, né, nos comentários dessa live, é uma demonstração muito clara disso. As pessoas não estão dispostas ao contraditório, não estão dispostas a compreender que Jesus Cristo ele sempre abriu diálogo com todas as pessoas. Por quê? Porque ele queria trazê-las para junto de si. Para mim, é uma honra ver uma conversa em que, teologicamente, talvez tenham dois mundos que estão mais próximos do que se imagina. Por quê? Porque se está buscando a graça do Senhor sob a medida das Escrituras, sob a medida da palavra de Deus. Né? Se a gente conseguir compreender isso, a gente vai
ter um ganho muito maior para o evangelho e não para guetos específicos de pessoas que estão muito mais preocupadas em ganhar debates. A apologética de Jesus era ganhar corações, era fazer com que as pessoas entendessem a necessidade que tinham de se aproximar dele como Salvador. E eu creio que o nosso papel é sempre pregar como... talvez o grande exemplo disso seja a mulher adúltera, né, que Jesus traz ali, que os fariseus trazem ali em João capítulo 8 para Jesus, e Jesus, em nenhum momento, ele justifica o adultério daquela mulher. Não é? Muito pelo contrário. Ele, no final do texto, ele vai dizer, vai e não peques mais. Ou seja, há uma necessidade de transformação. Entretanto, quando ela chega, Jesus protege aquela mulher dos fariseus. Ele protege aquela mulher, ele cobre aquela mulher com o quê? Com a sua graça, porque ele pagaria o preço na cruz do Calvário pelo que aquela mulher fez. Quem mais odiava, quem mais queria jogar as pedras no pecado daquela mulher era o próprio Jesus. Não tinha ninguém naquela cena que odiasse mais aquele pecado do que Jesus. Entretanto, ele soube transformá-la. Por quê? Porque ele pagaria o preço por ela. Esse é o Evangelho. Amém. Amém. Hernandes, você ficou de responder a primeira pergunta. Eu vou precisar de ajuda dos universitários. Bom, mas veja bem, a ideia de que eu, estando em Cristo, e vou num processo a ponto de não pecar mais, primeiro, ele está na contramão do que ensina a Bíblia, está na mão do que ensina boa teologia, está na contramão daquilo que ensina a história da igreja e está na contramão daquilo que ensina a experiência. É só perguntar à minha mulher se eu sou perfeito. Eu volto a falar, eu acho só um cara louco. Quando estou falando louco, eu estou falando louco de perder o juízo. Pode olhar para mim e dizer, eu sou perfeito, eu não peco mais. Aqui talvez... Se essa pessoa chegou a esse estado, ele está pior ainda. Pior ainda. Porque ele não consegue enxergar a si mesmo. Ele está completamente alienado de si mesmo. Então, no meu entendimento, ninguém pode dizer eu não peco mais. Primeiro, você conhece a Deus. E se você pega a história do Isaías lá, tem uma série de ais que vai distribuindo, ai desse, ai daquele outro e tal. Quando ele tem uma visão da santidade de Deus, diz, ai de mim. Mas se os serafins cobriram o rosto diante da santidade de Deus, e eu, miserável pecador, o que é que eu faço? Como é que eu posso chegar diante de Deus batendo no peito? Eu não peco mais. Eu não sou pecador. Então, esse é o primeiro. Segundo ponto, ponto de vista, o Augusto brincou ali, mas é um fato. É só perguntar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Olha, o fulano aí, ele não peca mesmo, não. Ele nunca saiu do ponto nem um dia. E a realidade dos fatos reprova essa teologia. Não precisa nem ser um teólogo, precisa apenas ser um ser humano que pensa. Amém. O homem mais próximo de Deus que a gente sabe que no Novo Testamento que foi o apóstolo Paulo, né? Ele disse, irmãos, eu não acho que eu já alcancei. Eu não acho que eu tenha chegado lá. E o contexto era a perfeição personificada na ressurreição dos mortos. Ele disse, eu acho que eu não cheguei ainda lá. Mas eu prossigo para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Então, Paulo via que tinha uma caminhada ainda para ele. Né? Tinha uma caminhada para ele ainda. O Mark Lloyd Jones, o Dr. Mark Lloyd Jones, no livro Os Puritanos, Suas Origens e Sucessores, disse que os puritanos da Inglaterra, do século XVII, a oração constante deles, eles chamavam de agonia do arrependimento. Era gente salva, gente piedosa, gente cheia do Espírito Santo. Mas quem pode comparecer diante do Deus Santo, 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 sem ter essa profunda convicção da miserabilidade humana, da necessidade da graça? Então, acho que seria isso. Amém. Como disse um sábio conhecido nosso, nada além do sangue. Nada além do sangue. Tá bom. O pastor Augusto falou que tinha um ponto que ele ia deixar para o final. Era esse. Eu já falei. Aqui, essa ênfase da hipergraça, ela é um desequilíbrio daquela tensão entre o já e o ainda não, que a gente encontra
no Novo Testamento, né? Desequilibrou, enfatizou já, a gente chama de escatologia realizada, que aquilo que escatologicamente esperamos já se realizou completamente no presente. E tinha alguns que diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Então, né? Então, essa é uma forma de escatologia realizada, enquanto que nós esperamos a escatologia no seu sentido clássico do termo, né? As coisas ainda futuras, que ainda haverão de completar, embora elas já tenham começado a acontecer. Experimentamos um pouco de santificação, do amor de Deus, da comunhão com Deus, mas ainda tudo em espelho, como disse o apóstolo Paulo, até que venha o que é perfeito. Aí nós veremos claramente. Me permita, Vitalino, uma ilustração. Eu acho que o que é mais importante é nós pregarmos o verdadeiro evangelho. Ao pregar o verdadeiro evangelho, o falso evangelho vai ser automaticamente denunciado. Amém. Então, a ilustração daquela velha e surrada ilustração de um derrame de notas falsas no mercado. E um gerente de uma agência bancária tomou a decisão de trabalhar isso bem e ele não sofreu prejuízo nenhum. E alguém perguntou, mas como você conseguiu identificar a nota falsa? Um derrame de notas falsas? Não estudei a nota falsa. Eu estudei a nota verdadeira. E ao conhecer a verdadeira, é fácil identificar a falsa. À medida que nós pregarmos o evangelho, o falso evangelho vai estar sendo desmascarado automaticamente. Aleluia. Aleluia. Gente, estamos chegando aí no final do nosso tempo, mas eu queria que cada um rapidamente trouxesse uma palavrinha ao coração das pessoas que ou não entendiam direito o que é que isso significa, e as pessoas que estão lidando com esse drama de estarem ouvindo esse tipo de doutrina, e certamente algumas das que estão nos ouvindo são afeitas e têm ouvido, né, de pessoas que elas admiram, que elas acreditam que essa é a realidade. Como é que a gente pode falar o coração dessas pessoas? E aí, no finalzinho, eu trago uma palavra final. Uma das coisas mais bonitas do Evangelho é o equilíbrio das suas partes. Qual é o problema com a teologia da libertação? É que pegou uma parte em que Deus manifesta sua preocupação com a justiça e com os pobres, fez disso uma lente para rever todo o Evangelho. Qual é o problema com a teologia da prosperidade? Pegou um aspecto do Evangelho que Deus abençoa o fiel, transformou em óculos para reler a Bíblia toda dessa perspectiva. O problema da hipergraça é a mesma coisa. Pega o conceito de graça, que é um conceito bíblico, usa como uma lente para rever, fazer uma releitura da Bíblia, a ponto de excluir outros aspectos que vêm junto com a graça. A graça que salva, a graça que liberta, a graça que transforma. Então, esse é o problema da hipergraça. A gente tem que procurar sempre manter o equilíbrio que a palavra de Deus nos dá entre os diversos aspectos do Evangelho e da obra salvadora do Senhor Jesus. Amém. A palavra que eu gostaria de deixar é dizer o seguinte: Deus não tem nenhum compromisso com a palavra de um pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém. Então, passe tudo que você ouvir de qualquer pregador, dos 4 que estão aqui nessa tela e de todos os demais, pelo filtro da palavra de Deus. Amém. E um pregador tem se autoridade. Não é o que eu falo, é a verdade e acabou. Não. A autoridade é a Escritura. É a palavra de Deus. Lutero dizia para Erasmo, lá no período da Reforma: Erasmo, a diferença entre você e eu é que você coloca a sua razão acima das Escrituras. Eu coloco a minha razão debaixo das Escrituras. A autoridade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus certamente reprova esse tipo de teologia, chamada de hipergraça. Amém. A Bíblia diz, né, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Jesus pagou um alto preço para poder nos tirar das trevas para a maravilhosa luz. Ele virou essa página. Se ele virou essa página, por que agora eu vou voltar a usar da graça para cair em desgraça? Por que agora eu vou voltar para essa página anterior? Se ele me tirou exatamente disso. Então, que a começar em mim, a cada dia a gente persevere até o dia de Cristo, ou até o dia que a gente for levado para o céu,
e que a gente realmente busque a santidade, se separando das coisas desse mundo, do brilho desse mundo, né, dos cochichos de Satanás do nosso ouvido, e que, como foi dito, a gente realmente se firme cada vez mais na palavra de Deus, e sabendo e lembrando sempre que Ele é santo, 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 e sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Amém. 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 Então, gente, palavra final é apenas muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui nessa conversa. Creio que muitos, como eu disse, alguns têm se descoberto dentro de seitas mesmo, e procurem uma igreja que tem ênfases, como a nossa igreja aqui. As ênfases são as seguintes: a pureza na doutrina, simplicidade no culto e santidade na vida. Eu creio que isso vem dos puritanos, né? Eu creio que a gente precisa buscar, não é, esse livro, né, como sendo, de fato, a nossa única regra de fé e prática, né? E não as opiniões pessoais e as ideias que são muitas vezes coceiras nos ouvidos, como Paulo tão sabiamente disse a Timóteo, que haveriam dias em que as pessoas se cercariam de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Que a gente possa buscar, então, se firmar na palavra do Senhor. Dizer duas coisas. Primeiro, Augusto, quando é que você chega? Eu não vi. Quando é que você chega? Se Deus quiser, 23 de fevereiro. Eu 23 quero de banda de fevereiro. música e tapete vermelho. Opa, a música eu garanto aqui, ó. A música eu garanto aqui em cima. Viu? E Fernandinho, eu preciso lhe perguntar, meu filho, quando é que você vai pagar meu caranguejo que você está me devendo? Me diga. Pois vamos ver. Quando eu voltar, a gente vai para comer aí. Eu estou em dieta. E, Hernandes, eu sei que normalmente a gente não faz isso, mas o assunto é grave. Deixa eu pedir para você terminar com a oração. E aí, com o fim da sua oração, a gente termina essa live aqui. Querido Deus, nossa gratidão por esse tempo tão rico e precioso que passamos na Tua presença, debruçados sobre um assunto tão importante para esclarecer o Teu povo. Pedimos-te que Tu nos ajudes a sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, fiéis à Tua palavra, e que a nossa vida e o nosso ministério resplandeça a glória de Cristo e promova o evangelho da graça, que salva, que liberta e que transforma. Obrigado, Deus, pela vida do Fernandinho, pela vida do Samuel, pela vida do Augustus. Obrigado, Deus, por a bênção de estarmos juntos nesta tarde. Louvado seja o teu nome. E rogamos-te que o fruto desta conversa possa abençoar, iluminar, esclarecer muitos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo para vocês. Tchau, Tchau, gente. Até logo.